Olá, Noara Poser por aqui para a gente falar sobre contratação, que eu sei que é um dos grandes desafios dos líderes comerciais. E o nosso grande tema aqui hoje é o seguinte: três características fundamentais que você deve observar quando for contratar um vendedor. Tá? Essas características, elas são assim a base para que você comece a identificar alguns pontos positivos ou negativos em relação àquele talento que você está em busca para compor a sua equipe, tá? Não vou entrar no detalhe de todo o planejamento que você precisa fazer antes mesmo de entrar no processo seletivo. O descritivo da vaga, o compartilhamento, divulgação, tudo aquilo que você precisa fazer antes, tá? Esse vídeo é para falar sobre as características do vendedor que você precisa identificar no momento da contratação. A primeira característica é a habilidade de se apresentar. Nora, para de ser louca. O que você está falando sobre a habilidade de se apresentar? Olha só. Tem muito vendedor que ele é muito bom em entrevista. Você acha que você ganhou na loteria, você fica falando, meu Deus, é o melhor vendedor que eu terei na minha empresa a partir de hoje. Por quê? Porque eles são muito bons de engajamento, de envolvimento. Mas o que eu faço para que você consiga identificar a habilidade de apresentação desse vendedor, para que ele não seja nem tão maravilhosamente incrível que demore tempos para explicar quem ele é, o que ele fez, as conquistas, enfim, e nem que ele fique um pouco tímido, porque pode ser que você perca um grande talento porque não identificou de fato quem é aquela pessoa. Então, geralmente o que eu gosto de fazer nas entrevistas é dar um tempo para a pessoa elaborar a apresentação dela. E dar um tempo, eu entrego de verdade, assim, papel, caneta e falo, olha, gente, nessa primeira rodada eu vou pedir para que você se apresente, se for individual, ou para que vocês se apresentem se for um momento de uma contratação em grupo ali, onde eu ainda estou nas fases de testes, tá? E aí você fala, olha, eu preciso que através dessa sua apresentação, você traga para mim as principais características, o que você valoriza, o que você busca, o que você espera do seu futuro profissional e quero saber da sua história também. Aproveita esse momento para contar a sua história. E aí, você já começa a identificar quem são aqueles vendedores que têm mais dificuldade, que ficam ali com medo de escrever, e na hora que eles vão falar, você fala, nossa, ele realmente entendeu, ele realmente construiu uma boa narrativa para que a gente conseguisse entender de fato quem ele é. Você vai identificar quem escreve 8 páginas a respeito dele mesmo, que pode ser um desafio lidar com essa pessoa, porque ela vai mais falar do que ouvir o cliente, e aí você consegue tomar uma decisão muito mais objetiva e muito mais assertiva também. Então, esse primeiro passo é conseguir identificar quais são as informações que esse vendedor vai colocar no papel, como ele vai desenhar esse storytelling, essa história da vida dele, para te convencer de que ele é a sua melhor opção, e como ele vai verbalizar isso ali durante a sua entrevista, tá? Isso aí, ó, olha, alivia muito a sua contratação. Eu brinco que nesse momento de contratação, mais do que encontrar a pessoa que eu quero, o talento que eu busco, eu tento entender quais são as características e os talentos que eu não busco. Assim fica muito mais fácil a tomada de decisão em quem vai ingressar na equipe ou não. Tá? Segundo ponto que você precisa observar, você precisa perguntar a respeito do histórico dele em outras empresas. Eu consideraria alguns pontos, como se é um vendedor que fica pouquíssimo tempo e trabalhou em muitas empresas e buscou várias oportunidades, pode ser que ele não seja um vendedor que vai ficar muito tempo na sua empresa também. E aí você precisa entender o que deu certo, o que deu errado. Isso é um fator limitante para ele avançar no processo seletivo? Não, não é.
mas é um fator que você precisa perguntar para ele o que aconteceu, o que ele busca e por que ele tem esse tipo de comportamento, porque isso vai dizer muito sobre o cargo que você busca. Como eu disse, você precisa ter todo o descritivo da vaga, qual é o talento que você busca, tudo muito bem desenhado para chegar nesse momento e você pensar, bom, eu preciso de um vendedor para fazer uma venda rápida de 3 meses e depois tchau. Pode ser que encaixe. Agora, você precisa de um vendedor que queira fazer carreira, que queira evoluir no trabalho, talvez não encaixe. Então, você precisa analisar isso de uma forma bastante estratégica, tá? Também é importante que você avalie se esse vendedor ele fala mal, seja das pessoas com as quais ele trabalhou, seja das empresas. Porque geralmente, gente, assim, e isso cabe para qualquer profissional, tá? Não só em vendas, mas se a pessoa sai da empresa e sai falando mal da empresa, para mim já tem um traço aí que é muito, sabe, já chama uma atenção. Eu já coloco ali uma tagzinha de ué, por que a empresa era tão ruim? Ué, mas por que os colegas eram tão ruins? Ué, claro que pode ter acontecido várias coisas ruins nas outras empresas, mas você precisa identificar como foi isso, por que ele fala essas coisas. Eu tomaria bastante cuidado ao ouvir e interpretar esse tipo de informação. E a última característica, gente, é a capacidade de aprender, tá? Das três, essa é a terceira característica, é o quanto esse vendedor ele tem a habilidade, a capacidade e a vontade de aprender coisas novas. Então, uma dica do que eu utilizo nos processos seletivos é o seguinte: antes de avançar no processo com as pessoas, primeiro eu faço a análise de perfil com as informações escritas que essa pessoa me envia. O segundo passo é a capacidade de aprender, eu já vou na lata. Eu separo lá, geralmente, 3 cursos, tá? Um eu falo sobre vendas de forma direta, o outro eu falo sobre marketing, um curso de marketing, e o outro eu falo sobre um curso de sucesso do cliente. Sejam cursos que eu mesma ofereço, gravados, e eu peço para que eles assistam em casa, seja cursos de outras empresas, de outras pessoas, para que eu entenda o quanto eles estão dispostos a aprender. Geralmente, esses 3 grandes temas, eles dão uma base muito boa de como será o trabalho comigo, né? No meu caso. Então, você precisa elencar quais são os treinamentos ali que, mesmo antes dessa pessoa ser contratada, ela já faça e você tenha algumas informações. E, em seguida, eu peço para que, no dia da entrevista presencial, da entrevista em grupo ou da entrevista online, essa pessoa, ela me envie um relatório, ou não é bem um relatório, que ela me envia assim, o que ela achou do curso, o que o curso agregou à vida dela, se ela achou que foi bom, se foi ruim, se mudou alguma coisa ali naquilo que ela pensava, porque isso, gente, traz informações valiosíssimas para a gente, o quanto essa pessoa está disposta a aprender e o quanto ela está disposta a trazer novas informações para melhorar, gente, porque assim, afinal, eu sou uma grande defensora de que a gente precisa aprender todos os dias das nossas vidas e que não acaba. Nunca vai chegar um momento em que você vai saber tudo e pronto. E por isso eu valorizo muito pessoas que enxergam o aprendizado como parte fundamental do desenvolvimento do trabalho e que também estejam dispostas a aprender, trocar, trazer informação e melhorar o seu resultado, que eu acredito que através do que a gente estuda, do que a gente aprende, a gente melhora o nosso resultado. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Um super beijo e até o próximo.